Fala, nação flamenguista, Gudô. Vamos de vídeo novo aí, né? Vamos ver o que a galera aí do Sport News falou sobre o jogo entre Ceará e Flamengo, né? Vamos ver também uma análise, né, do Thiago Leifert, que sempre faz ali, traz a visão dele. Eu achei interessante o que ele falou. Claro que tem pontos que eu não concordo, como vocês também não vão concordar, beleza? Mas vamos ver também mais notícias, né? No final do vídeo sempre tem mais notícias e vamos trazer para vocês em primeira mão, beleza? A visão é um jogo difícil, né? Mas cada um tem sua visão. O bom do debate é esse. Cada um passa sua visão e fica aquele debate da hora, aquele debate limpo, né? Sem xingamento, sem ofensas, beleza? Quem quiser xingar, xinga lá onde quiser. Que não é lugar de xingamento, né? Lugar de a gente falar do Flamengo. Beleza? Sem mais delongas, vamos começar com o vídeo aí. Finalzinho, não como o Corinthians, mas no final levou o empate do Ceará. Flamengo e Ceará no Castelão. E o torcedor do Flamengo lembra bem desse gol. Pintura do Arrascaeta em 2019. 3 anos depois, ele continua no Flamengo e continua decidindo. Mas o físico já não é mais o mesmo. E dessa vez ele só jogou um tempo. Provavelmente a gente vai fazer um exame. Eu acredito, já conhecendo meu corpo, que não foi nada grave. O Flamengo começou melhor, primeiro com esse chute do Plata. E aos 15 minutos, o Bruno Henrique perdeu essa chance clara. Isolou! Bruno Henrique! A primeira oportunidade do Ceará foi com Pedro Henrique, mas o Rossi estava esperto. Na cobrança de falta do Arrascaeta, a bola passou perto. 2 minutos depois, o Léo Ortiz lançou para o Plata, que ajeitou para o Arrascaeta marcar o primeiro do jogo. E é do Arrasca, artilheiro do time na temporada. 10º gol do papai Arrasca no Brasileirão. Sim, feliz aí, esperando o nascimento do nosso primeiro filho, assim que a comemoração era para minha esposa e para ele. Assim que nada, feliz por esse gol. No segundo tempo, o jogo parecia outro. O adversário ele mudou seu sistema, começaram a jogar bola longa nas nossas costas, tiveram alguns escanteios. Essas jogadas foram levando o nosso time para trás e tivemos dificuldade de sair. O Ceará cresceu e o Lucas Mugni levou perigo nessa cabeçada. Quase o Vozão empata o jogo no Castelão. E se a cabeçada do Mugni foi na trave, a do Pedro Raul foi no gol. Artilheiro do Ceará na temporada e no campeonato e dentro da área, no alto ele é rei. O Rossi ficou no meio do caminho na cobrança do escanteio e o centroavante do Ceará empatou. Se foi o Rossi, se foi o Léo, se foi outro jogador, não me interessa, né? Acontecem, os erros acontecem. Eu, como treinador, jamais apontaria o dedo e diria que foi falha desse ou foi falha do outro. Foi falha da equipe e quem perde somos nós. O Flamengo não se recuperou. O Saul, que tinha entrado no lugar do Arrascaeta no intervalo, tentou uma bicicleta salvadora no fim, mas deu errado. Tudo igual, 1-1. Claro que é um sentimento de decepção. No segundo tempo, realmente tivemos uma queda muito grande. E por um cuido nosso na bola parada, acabamos sofrendo empate. E claro, sentimento de decepção e não temos outro caminho senão trabalhar e continuar evoluindo. Nessa coletiva, o Felipe Luiz fala um pouco mais sobre a jogada, né, e dos envolvidos no que é uma falha, que é o que ele fala também em coletiva, né, mérito do adversário, mas houve uma falha para esse gol sair. Ele elencou até alguns nomes e eu fiquei mais com Rossi. Falou que esse gol vai ser revisto por ele, por todo o elenco, principalmente por quem esteve envolvido, mas eu acho que eu tendo a associar mais responsabilidade ao Rossi nesse gol. Eu também. E o Pedro Raul foi muito feliz de achar, né, não, Vini? Sim. É óbvio que é uma falha coletiva, É. né? Tanto é que eu acho que o Pedro Raul teve uma liberdade muito grande para fazer esse cabeceio, para atacar a bola. Agora, o goleiro ali na pequena área, se ele não tá embaixo das traves, ele tem que sair, ele tem que resolver a parada. Não dá para ele sair, se arrepender, tentar voltar, e aí é tarde demais. Pois é, fiquei com essa sensação também. O Rê tem muito crédito. Não, eu Tem muito, concordo. ficou meio no meio do caminho ali. Eu concordo, Mário, mas eu vou
falar, eu acho que o maior erro do Flamengo na partida passada, aliás, para mim são 2 erros nessa partida contra o Ceará. O primeiro de não ter matado o jogo no primeiro tempo, Perfeito. porque o primeiro tempo do Flamengo foi muito superior. Aliás, passe espetacular, né, do Léo Ortiz. Mais um, né? Mais um, para variar, só para variar um pouquinho O o passe 10 da do Léo zaga. Ortiz. Absurdo, né, pro Plata ajeitar ali pro Arrascaeta. Mas o Flamengo criou muitas oportunidades no primeiro tempo. Foi intenso, como a gente conhece esse Flamengo do Felipe Luiz no primeiro tempo. E aí o primeiro erro para mim é a diferença de intensidade do Flamengo do primeiro pro segundo tempo. Você fala, não, o Arrascaeta não tava em campo. Beleza, mas assim, o Arrascaeta é um jogador. Né? Mas não é né, amiga? Não, claro, amiga, claro. Não é Mas eu tô falando de perder intensidade, não é o forte do Arrascaeta. Eu acho que Eu acho fato que o que ele consegue imprimir, o que ele consegue imprimir de estilo de jogo no time garante a intensidade. Não, que com a gente certeza, vê. mas não dá pra sair um jogador e a postura do Flamengo ser tão passiva na segunda etapa. O Flamengo parecia que queria cozinhar o jogo na segunda etapa. E aí o Ceará foi gostando da partida. Então, e aí o segundo erro Então, o primeiro erro do Flamengo para mim foi não ter aproveitado as chances na primeira etapa. E o segundo foi de ter uma postura no segundo tempo completamente diferente da postura da primeira etapa. E aí você vai deixando o adversário gostar do jogo. Vamos lembrar que o jogo foi no Castelão, 50 mil torcedores. A atmosfera está muito mais favorável ao seu adversário. Se você acha que você vai cozinhar o jogo ali, vai falar, pô, não, beleza, vou ficar aqui, né? De repente, vamos ver o que vai acontecer. Não, sem agressividade na marcação, deixando as transições do Ceará acontecerem. O Flamengo não criou, para mim, oportunidades tão claras de gol. Quando toma o gol do Ceará, até cria, acho que 1 ou 2 chances, tem aquela bola meia bicicleta ali no final, mas pareceu que acordou ali, né? Porque até então, estava parecendo que estava tudo ok. E aí, tem por um isso outro que ponto, Rê. Pode completar, desculpa. Não, por isso que eu acho, assim, claro, tem uma questão ali do Ross que poderia ter saído, né, definido melhor o lance, mas eu acho que erros, você está sempre passivo, né, um jogo de futebol de 90 minutos dificilmente acaba sem erro nenhum. Você vai acabar tendo uma falha ou outra. Só que, se você tem uma falha na defesa que custa um resultado porque você produziu no ataque e não entregou, né? Não fez mais gols. E porque você parou de jogar, entendeu? Eu acho que é meio injusto você culpar um probleminha ali que teve numa bola parada. Eu acho que a postura do time como um todo, ela proporcionou ao Ceará gostar do jogo e falar, pô, de repente consigo um empate aqui. Não, eu acho que a gente está tentando individualizar a culpa do lance específico do gol ali, né? Já que foi um erro coletivo e muita gente participou dessa falha para que o gol do Pedro Raul saísse, acho que eu e a Mari, a gente estava tentando só identificar quem é que teve a falha mais gritante. Isso. Mas concordo plenamente com a Rê. Eu acho que não dá para a gente colocar o empate no Castelão na conta do Rossi. O gol de empate do Pedro Raul, acho que vai muito mais na conta do goleiro, que ficou no meio do caminho, se arrependeu e quando decidiu voltar já era tarde. Mas concordo com a Rê. Eu acho que o Flamengo, pelo que fez, especialmente no primeiro tempo, tinha que ter ampliado o placar e tinha que ter uma certa folga, uma gordura para o segundo tempo. E acho, até voltando àquela questão de o empate foi melhor para o Palmeiras ou foi melhor para o Corinthians? Pensando em disputa de título, em briga pelas primeiras colocações, esse foi o pior resultado de todos, porque Palmeiras poupou o time todo. Empatou com vitória fora de casa, estando com 2-0 a menos, né? Com 2 gols atrás do placar. Foi buscar um 2-2. O Flamengo, mesmo poupando um ou outro jogador, entrou em campo com um time muito forte, com muitos titulares e com 2 reforços que acabaram de chegar. Então acho que esse resultado foi muito ruim, talvez tenha sido o pior ali dos times postulantes ao título. E só mais uma coisa, com um ingrediente a mais, que é o fato de ter uma derrota também na Copa do Brasil e em Na casa, Copa né? do Brasil, Em casa. O Palmeiras perdeu fora de casa na Copa do Brasil e tem essa questão que você falou, né, Vini? Que na reta final, pelo menos empata, sai um gosto mais ou menos. O Flamengo não. O Flamengo sai com uma derrota em casa na Copa do Brasil, vai jogar fora de casa com jogadores suficientes, constrói oportunidades suficientes para ganhar o jogo e toma um empate depois. Então, mas aí vocês acharam que é erro de estratégia no início? Porque isso que você falou é interessante. A minha análise de erro do Rossi ou de responsabilidade vale para o gol sofrido pelo Flamengo. Mas a gente mostrou na reportagem, o Bruno Henrique, o Plata, o Flamengo teve outras oportunidades de matar o jogo, né? Longe de ser o Rossi o vilão da partida. Neste lance específico, para mim, quem mais falhou, mas não foi o vilão da partida.
Onde é que teve o erro maior? No jeito como começa o jogo, nas substituições, na postura do segundo tempo? Na postura do segundo tempo, na minha visão. Porque A esse conta tá time porque esse time do Flamengo, ele é super capaz de ganhar da maioria dos times do campeonato, gente. Assim, além de já ter um time forte, o Flamengo de 11, né? Ele contratou jogadores de primeira prateleira para chegar e já ser titular. Como o Lima Lembra foi que o titular Palmeiras ontem, foi como campeão? o Emerson Royal foi titular. Lembra que o Palmeiras foi campeão em 2018 com o time reserva, com o Filipão? Hoje, se o Flamengo escala titulares nas Copas e um time reserva no Brasileiro, é capaz do Flamengo bater campeão, de tão forte que é o time. Poderia ter matado o jogo o Flamengo. Eu acho que tem muito de cansaço envolvido, principalmente pela queda no segundo tempo. Assim, tem uma queda de rendimento no segundo tempo injustificável, porque são os mesmos jogadores que estão lá, mas me parece que é uma queda de rendimento de exaustão. Os caras, e o jeito do Felipe Luiz jogar, já falei, cansa mais do que a média. Você pressiona muito. E ontem, até no primeiro tempo, eles jogaram como se eles estivessem no Maracanã, né? Você vê a bola do Léo Ortiz, quando ele enfia a bola pro gol do Arrascaeta, onde ele tá? Ele tá dentro do campo de ataque. O Flamengo estava todo esmagando o Ceará lá atrás. O Ceará ficou com um bloco médio ou baixo boa parte do jogo. Parecia muito o jogo. O Flamengo se comportou muito como se comporta em casa. E cansa, né? Isso aí cansa os caras. Então eu acho que tem um pouco de cansaço. Mas eu vejo muitos flamenguistas reclamando do... o gol, não sai gol. Cara, não é o melhor ataque do torneio? Ou estou equivocado? Segue sendo o melhor ataque do torneio? Segue sendo, mas assim, eu fiz até um levantamento, acho que a gente pode enxergar esses números aí de algumas maneiras. Eu fiz um recorte do pré-Copa e o pós-Copa, porque eu também estou com a sensação, e vendo jogos, e a torcida também está comentando sobre isso, que o pós-Copa do Flamengo, até por conta da saída do Gerson, agora saiu o Wesley, os reforços estão chegando, né? O Jorginho já chegou desde o início, mas os outros reforços ainda estão chegando. Estou com essa impressão que o Flamengo, nos últimos jogos, nesse pós-Copa, está criando menos, tá? E, consequentemente, está fazendo menos gol. Então, o pré-Copa do Flamengo tinha média de 1,67 de XG por jogo. XG são os gols esperados. Cada finalização sua recebe uma nota. Então, o Flamengo estava finalizando mais, ou finalizando com mais qualidade. Era 1,67 por jogo. E o Flamengo estava superando em gols esse XG. A média era de 2,18 gols por jogo. Então o Flamengo tinha mais de 2 gols por jogo no pré-Copa. Como chama isso? Ali Rabo. Como chama isso? Sorte. Não, o acaso. Que estava abençoado, né? Principalmente no pré-Copa. Pós-Copa do Flamengo é 1 XG por jogo, cravado. Então caiu bem. 1 gol por jogo de XG, caiu bem. E a média de gol despencou, de 2,18 para 1,16. Então, sim, há uma queda, né? A constatação, os números estão aí. Você pode procurar justificativas, que é a saída do Gerson, os reforços ainda não chegaram, o time está mais cansado, um ritmo de quarto domingo, o time jogou Mundial, descansou menos. Pode falar um monte de coisa. Mas aí, dentro de alguns comentários, né? Eu postei isso no Instagram, no Twitter, tem um cara que falou, cara, dos 31 gols marcados do Flamengo, 15, praticamente metade, vieram em 3 jogos. Juventude, Corinthians então, era e Fortaleza. isso que eu ia perguntar. Eu falei, mas eu nem vi o levantamento, mas eu tinha a impressão de que tinha umas goleadas no caminho que contaminaram o número de gols. Então, de Fortaleza que estão na zona de rebaixamento e o Corinthians que naquele momento estava muito mal e também foi um super mérito do Flamengo. Todos esses resultados conquistados com muito mérito. Mas o que sobram? 14 jogos e 16 gols. E é praticamente essa média atual aí. Então, o Flamengo vem tendo dificuldade com criação e conversão, embora seja ainda, né, o melhor ataque. Então, mas olha só. Tem jogadores... Falo agora como tricampeão brasileiro jogando Muricy Ball. Se ficar assim e arrumar a casinha, é campeão brasileiro. É só não tomar gol. Se continuar fazendo um gol por jogo sem tomar gol, é campeão brasileiro, pô. Entendeu? Até no mata-mata. Vai ser campeão brasileiro. Então tá muito sob controle. Eu acho que não precisa se... Eu vi muito torcedor esperneando. Não precisa. Tá? Eu acho que tá bem sob controle. E mais. Com as chegadas do Lino, do Royal, do Inigues, quem mais? Do Carrascal que tava lá. Ainda. Carrascal vai conseguir só contra o Mirassol, né? Aliás, parênteses. Canedo, esse é aquele momento que você fala, ok, Mirassol, vocês são incríveis. Mas eu nunca duvidei disso. O chat tá pedindo. Eu nunca duvidei disso. Oi, bom dia, me atrasei. O Canedo já se rendeu aos encantos do Miras. O meu problema
Agora, janela aberta, que talvez demore um pouquinho para... O famoso trocar o pneu com o carro andando. Agora vai ter um pouquinho, assim, pro Royal encontrar o lugar dele no time, pro Lino encontrar o lugar dele no time. O Lino entrou voando, o Lino entrou Samuel Lino, Samuel Liso, chama o Samu, não sei o quê, mas não acontece nada, né? Assim, Aí, calma, ele ainda tá... É uma correria legal de ver, mas não aconteceu nada? Ainda não. Não estou criticando, hein, pra pegar no core depois. Não, é muito bom, mas ele ainda vai encontrar, eles ainda precisam... A coreografia ainda não tá armada, ele precisa... Como ele vai encontrar o companheiro, quem é que vai correr, se ele correr para um lado, para onde o Bruno Henrique vai, se os dois jogarem juntos, se ele jogar com o Pedro, onde é que o Pedro vai estar, isso aí demora um tempo, ele não tem tempo de treinar, pô. Mas o segundo tempo, olhando assim para o jogo de ontem, o segundo tempo é preocupante. Eu acho que o segundo tempo justifica alguma gritaria, assim, do torcedor do Flamengo em relação ao time, porque foi uma queda dentro do próprio jogo, com um time muito grande. Escolheu poupar 3, 4 jogadores ali no meio de semana. Então, pô, o segundo tempo que o Flamengo fez ontem foi brincadeira, né? Pro nível de expectativa, né, em relação ao Flamengo, não fez nada. O Ceará estava ameaçando ali nos contra-ataques, que é uma beleza. Aí conseguiu um escanteio, aí o Rossi saiu mal, saiu o gol do Pedro Raul, mas o segundo tempo do Flamengo foi muito fraco. E a facilidade com que os times estão encontrando essa bola longa nas costas da zaga adiantada do Flamengo. Então, é legal jogar com a zaga adiantada, é legal esmagar, mas tanto o Galo quanto o Ceará deitaram essa bola longa aí, meu. Ninguém volta para acompanhar. Tá muito fácil de você conseguir jogar a bola nas costas da zaga ali e criar uma oportunidade de gol. Então isso é algo que o Felipe Luiz vai ter que corrigir também. Muito curioso para o confronto da Copa do Brasil. Vai ser outro jogo legal, viu? Galo e Flamengo. Vai ser muito interessante ver o que vai acontecer. Por falar nisso, a rodada da Copa do Brasil contaminou vários jogos, né? Eu acho que contamina o jogo do Galo, contamina o jogo do Flamengo. O Galo também poupou e o Galo flertou. Ele ontem poupou o Luiz Araújo, né? Quando fala assim, controle de carga, como diria o Zé Simão, tucanar ou poupar o jogador, né? Ele falava muito isso, lembra? Então é isso, poupou o cara, controle de carga, então não joga. Mas jogou o Jorginho, jogou a Arrascaeta, jogou o Bruno Henrique, os 3 que não foram para a partida contra o Atlético Mineiro. Claro que ele tem, como disse o Rodrigo Matos, um SUS do Flamengo, né? Quando voltou do Mundial só tinha o Pulga com o dedo quebrado do pé. Agora tem vários jogadores machucados, jogador saindo todo instante, mas o técnico disse na coletiva que o problema não é físico, na visão dele. Então o problema é o quê? É a tática. Assim, o Flamengo só joga de uma maneira. E o futebol, ele exige... Eu concordei com ele outro dia, quando ele falou, perguntado numa coletiva, se ele jogaria retrancado, tradução, linhas baixas, né? Você não retranca, né? Todo mundo fechadinho lá atrás, ele falou, de jeito nenhum. Concordo. Com o elenco que ele tem, não tem que jogar assim. Não significa não alternar a forma de jogar. Você não precisa jogar todo trancado, retrancado, todo mundo atrás da linha da bola. Você pode fazer 1-0 do Ceará, você pode em algum momento trazer o Ceará para o teu campo, jogar em transição em velocidade, conseguir encontrar mais espaços, finalizar mais. O Flamengo não faz. Ele joga da mesma maneira sempre. É previsível, o adversário sabe o que vai acontecer, sabe como vai se comportar, sabe como vai jogar quando fizer 1-0, se fizer 1-0, e ele não está encontrando soluções. O time fere muito pouco o adversário, finaliza muito pouco no alvo, os goleiros adversários não estão trabalhando. Vou pegar um exemplo. O Everson, no jogo agora na quinta-feira, não fez tantas defesas. Aí você pega o último jogo do Everson no Maracanã. Foi um 0-0 do Brasileiro no ano passado, que o Davi Luiz perdeu até um pênalti. E depois que o Flamengo tinha vencido a Copa do Brasil. O Everson fez, no mínimo, uma dúzia de defesas. Várias. Era o mesmo técnico. Os jogadores, em sua maioria, eram os mesmos jogadores. Agora tem até novos atletas. Então, assim, o time joga da mesma forma, ele não está conseguindo, ou não está tentando diversificar a forma de jogar, e isso não está funcionando. Você vê, o Flamengo depende muito do bola parada dos zagueiros. O gol de ontem. Uma jogada bonita. Quem dá essa bola? Léo Ortiz. Só sai dos pés dele e do Léo Pereira. É jogada de ataque. Não tem quem fabrica jogadas. O Arrascaeta fazendo gol, artilheiro, tem 10 gols dos 31 do Flamengo no campeonato. O Plata fez um bom primeiro tempo. Foi um primeiro tempo até bem ok. Não foi sensacional, mas foi ok. Mas o segundo foi horroroso. Horroroso, muito ruim. E o time não, foi muito mal, né? O time não surpreende. O Rossi foi um desastre, né? Na saída de gol aí. Foi um negócio medonho. Falhou clamorosamente e o Pedro Raul empatou o jogo. Então, assim, o Felipe Luiz ele ou não está buscando, ele não consegue, ou as duas coisas. O fato é que o Flamengo é previsível, só joga dessa maneira, pressiona, quer a bola, fica com a bola, mas troca passes, não é incisivo, tem dificuldade para conseguir abrir espaço para finalizar. Para finalizar tem que ser nas condições ideais de temperatura e pressão, então fica buscando um espaço que muitas vezes não aparece. Ele tem que mudar isso aí. Quando você faz 1-0, está fora de casa, num jogo contra o Ceará, com um gramado ruim,
e a torcida toda do Ceará ali, que evidentemente exigindo que o time busque um empate, você tem que ter um plano B, você tem que ter uma forma de aproveitar esse cenário. O Flamengo não aproveita. Não aproveita. Ele, praticamente ele fala que é isso aí mesmo. Mas não pode ser só isso aí. Então eu acho que é o pior momento dele, porque ele tem problemas, mas tem jogadores novos ao mesmo tempo, né? Esse mês agora, os jogos em tese são menos complicados do que no período anterior. E o Flamengo priorizar o brasileiro, ok. Mas não basta priorizar, tem que priorizar e jogar. Jogar bem. Você prioriza e joga mal e não ganha, não adianta nada. Jogou o primeiro tempo bem, realmente. Infelizmente, a gente como torcedor, a gente tem que absorver isso, né? E tomara que o Felipe Luiz conserte esse vazamento, como eu falo assim, né? Uma forma de falar assim. Mas precisa sim realmente consertar esse aspecto que contra o Atlético Mineiro mesmo, eu pensei que no segundo tempo, falei assim, não, no segundo tempo a gente vai dominar aí, ganhar o jogo aí tranquilo, mas não foi isso que a gente viu, parece que o time tá cansado, né? Cara, é como eu falo, velho, essa rotina é louca, velho. Agora sim, com os reforços que chegaram, vai ser outra história, porque, cara, vai ter o mesmo patamar, né? Você tira ali o Varela, bota o Royal. Ou bota o Royal, tira o Royal, bota o Varela, né? Você tira o Lino e coloca o Plata. Você tira o Lino, coloca o Luiz Araújo. Você tira o Luiz Araújo, coloca o Plata. Tira o Pedro e coloca o Bruno Henrique, né? Tira ali o Arrascaeta, vai colocar o Carrascal. Pra tentar manter o nível, né? Que aí vai entrar o cara com sangue novo e com nível praticamente equivalente à altura dos jogadores que estão jogando. Mas no momento eu acho que é cansaço mesmo, cara. Eu não consigo ver. O Flamengo tá indo mal. Cara, pra mim não tá indo mal. Pra mim empatou o jogo e já está estadalhaço todo. Perdeu pro Atlético, ganhou uma, perdeu outra, agora empatou. Cara, Bragantino, 6 jogos sem ganhar. Cruzeiro tava 3 jogos sem ganhar. O campeonato é equilibrado. É que a imprensa cobra mesmo, né? Cobra porque é o trabalho deles, eles têm que fazer o trabalho deles e acabou. A gente, como torcedor, tem que absorver o que é bom. Por exemplo, o que o Mauro César falou aí. Tem contexto. Tem contexto. Para discussão e para concordância. Por que os dois? Porque tem coisas que ele fala que não concordo. Que eu não concordo, e tem coisas que ele fala que eu concordo. Que o Flamengo jogou mal, jogou bem no primeiro tempo, depois não jogou. Entendeu? E que o Felipe Luiz, na coletiva, tá tentando, tipo assim, dizer que é isso aqui que não tem como mudar, mas tem como mudar para melhor. Tem como. E agora com a chegada dos reforços, dá para melhorar bastante, né? O elenco agora tá encorpado, o elenco tá melhor. Beleza? Então, pessoal, se for o vídeo agora, tamo junto. Se Deus quiser, mais tarde, umas 2 horas, estamos de volta com mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o dedo no like, se inscreva no canal e comenta as suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza?